Senhor, meus amados irmãos, vamos neste momento fazermos uma leitura na Palavra de Deus. Em João, capítulo 8, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 11. E assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero perguntar a você nesta ocasião se existe perdão para alguém que praticou um pecado contra Deus. Existe perdão para alguém que pecou contra o Senhor? Existe perdão para alguém que ofendeu a Deus? Existe perdão para alguém que transgrediu os mandamentos de Deus? Nós costumamos fazer diferenciação de pecado pequeno e de pecado grande. E este julgamento, ele não está de todo errado, porque existem pecados que verdadeiramente são mais escandalosos. Existem pecados que de fato causam um maior estrago. E o próprio Jesus disse a Pôncio Pilatos que aqueles que haviam entregado Jesus a Pôncio Pilatos tinham maior pecado do que o Pôncio Pilatos, uma vez que estava condenando um homem inocente, sendo que Jesus era inocente, não havia praticado crime algum, para que sofresse aquela acusação e para que também sofresse aquela condenação. Então nós temos aqui uma narrativa que fala de alguém que pecou, que fala de alguém que desobedeceu à lei de Deus, e também, por que não dizer, fala de alguém que desobedeceu à lei dos homens. Falo lei dos homens no sentido de lei civil, pois naqueles dias, em Israel, a lei de Moisés era uma lei religiosa, mas também era uma lei civil. Era uma lei que descrevia os procedimentos religiosos, mas também era uma lei que prescrevia os procedimentos civis. Então esta mulher, como um todo, ela havia pecado de todas as formas, de todas as maneiras. Talvez um pecado cometido em nossos dias não tenha a gravidade que possuía nos dias de Jesus, nos dias que esta mulher pecou.
Pois hoje, praticando alguém o adultério, esta pessoa, ela está pecando contra o seu cônjuge, ela está pecando contra a sua família, mas eu não digo que hoje esta pessoa esteja pecando contra a sociedade, uma vez que na sociedade já não se escandaliza tanto por meio de atos semelhantes a estes. Inclusive, nos dias atuais, uma pessoa que pratica o adultério, por exemplo, ela não tem nenhuma satisfação a dar diante das leis civis. E as leis religiosas também não poderão cobrar muita coisa. Entretanto, a realidade desta mulher era diferente. Uma vez adúltera, ela estava comprometida com as leis religiosas, também com as leis civis e também com aqueles que tinham o dedo apontado para acusar. Esta mulher, ela caiu, ela praticou um pecado e é dito que ela caiu. No decorrer da nossa ministração, nós trataremos de que às vezes não é possível levantar sozinho. Há quedas das quais é possível se levantar sozinho, porém há quedas que às vezes não é possível se levantar sozinho, porque a gravidade é tamanha que faz a pessoa ficar assim debilitada ao ponto dela não poder levantar-se sozinha, e desta maneira a pessoa fica à mercê do socorro, fica à mercê da ajuda. Não sei se você já sofreu ou se você já viu um acidente de trânsito, mas há casos em que as pessoas caem, falando, por exemplo, de bicicleta, motocicleta, e imediatamente a pessoa levanta e ela mesma sai andando com suas próprias pernas. Entretanto, há casos em que é necessário que venha chegar o socorro, pois há quedas que não é possível levantar-se sozinho. A nossa mensagem nesta noite tem por tema perdoado por Jesus, ou o perdão de Jesus, até porque sem o perdão de Jesus, todos nós estaremos na condição de pessoas condenadas. Esta mulher, ela vivenciou momentos tensos por causa do seu pecado. E nesta ocasião, nós vamos apontar 3 momentos dentro deste texto, vividos por esta mulher que foi apanhada em ato de adultério e levada para ser julgada por Jesus. O primeiro momento que ocorreu na vida desta mulher foi a queda acompanhada de uma grande vergonha. Analisemos aqui o início da narrativa. Jesus pernoitou no Monte das Oliveiras. Como assim Jesus pernoitou no Monte das Oliveiras? Perdão. Jesus, ele passou a noite no Monte das Oliveiras. Isso era comum para os judeus. Eles montavam uma tenda, eles montavam uma barraca e às vezes pernoitavam mesmo, digamos que em qualquer lugar. Entretanto, o Monte das Oliveiras era um local estratégico, pois ele ficava bem próximo do Templo de Jerusalém. E quando bem cedo, Jesus desceu do Monte das Oliveiras e estava no templo ensinando. E quando estava Jesus ali ensinando no templo, uma mulher foi colocada diante dele. Mulher esta que havia sido apanhada no flagrante adultério. E esta foi colocada diante de Jesus para que este a julgasse pelo pecado que ela havia cometido. Aqueles que caem
infelizmente, se tornam presas de seus acusadores. É uma triste realidade da pessoa que cai, da pessoa que pratica um pecado horrendo. Ela se torna presa dos seus acusadores. Infelizmente, essa é uma realidade que não pode ser modificada. Não dá para corrigir os acusadores. Os acusadores sempre serão acusadores. Os que acusam sempre estarão prontos para acusar. Aqueles que apontam o dedo permanecerão de dedo apontados para aqueles que cometeram erros, para aqueles que cometeram falhas. Se você que está me assistindo se encontra em uma situação na qual acusadores apontam o dedo, saiba que isto é natural. E isto acontece com todos aqueles que infelizmente praticam o pecado, caindo inclusive em uma queda espiritual. Não vai faltar acusadores. E assim estava aquela mulher, presa de seus acusadores. Um outro estado daquele ou daquela que cai é o estado de desespero, porque aquele sentimento de que caiu, eu acredito que seja um sentimento destrutivo, um sentimento onde venha ficar parecendo que tudo está perdido. Inclusive, para esta mulher, na realidade em que ela vivia, verdadeiramente era natural que ela experimentasse o sentimento de que tudo estava perdido, pois aguardava-lhe um julgamento que naturalmente seria acompanhado de uma sentença de morte. E com certeza esta mulher tinha motivos para que estivesse em total desespero. Como se não bastasse o desespero, esta mulher, ela também estava passando uma extrema vergonha, pois ela havia cometido um adultério. Foi flagrada em ato de adultério. E agora estava com a sua intimidade na rua. E todas as pessoas sabiam que aquela mulher havia traído o seu cônjuge, o seu marido, e que agora estava diante de um julgamento no qual, naturalmente, teria como resultado a sua própria condenação. Mas vejamos aqui algumas aplicações nesta condição que esta mulher estava. O estado desta mulher produz para nós algumas aplicações as quais podemos verificar para que coloquemos em prática nas nossas vidas. Vejamos, ninguém peca em secreto para sempre. Todas as vezes que alguém começa a pecar, talvez pensando que a qualquer momento vai abandonar aquele determinado pecado, e a pessoa permanece pecando, achando que vai desistir, que vai parar de pecar antes que o pecado seja descoberto, mas não para em hipótese alguma. Então, em um dado momento, este pecado se tornará público, porque ninguém peca em secreto para sempre. Aquele que peca, em algum momento ele será exposto ao ridículo. E este exposto ao ridículo é um trabalhar de Deus para que a pessoa perceba a gravidade do seu pecado e possa, então, tomar para si a postura de uma pessoa que deseja fazer a vontade de Deus. Isto acontece muito. Às vezes a pessoa peca
continua pecando, não para de pecar, mas quando o pecado vem a público, mas quando a pessoa é ridicularizada, ela então muda o seu estado de espírito. A pessoa, ela como que cai em si e percebe a besteira que fez. E esta é a forma de Deus trabalhar para que o crente não venha se perder. Porque se o crente nunca passar por esta vergonha, se nunca passar por este momento de vexame, ele permanecerá no pecado por toda a sua vida. E o final de uma vida assim pecaminosa não é a salvação, e sim a condenação eterna. Mas não é da vontade de Deus que sejamos condenados. É da vontade de Deus que sejamos salvos. E para ser salvos, Deus entrará com providência para que não sejamos condenados. A condição de caído, aquele sentimento de queda, aquele sentimento, às vezes, de humilhação, aquele sentimento, às vezes, de derrota, aquele sentimento de estar sendo acusado, de ter pessoas com o dedo apontando e acusando, faz desta pessoa um terreno fértil para Deus trabalhar e produzir frutos. Porque às vezes o que Deus está esperando de cada um de nós é que baixemos a crista, é que baixemos a cabeça, é que nos humilhemos, é que venhamos reconhecer que não somos lá muita coisa, que venhamos estar apercebidos que somos dependentes de Deus e que não podemos viver feliz se estivermos desagradando a Deus. Nós não teremos paz se vivermos na desobediência. Não teremos uma eternidade feliz se vivermos na desobediência. Não desfrutaremos de uma eternidade com Deus se vivermos na desobediência. E diante desta realidade, Deus então entra com providências para que sejamos restaurados por Ele. Mas para que esta restauração ela venha a ocorrer em nossas vidas, é necessário que tenhamos reconhecimento, é necessário que tenhamos o semblante caído por contemplar a realidade terrível que envolve as nossas vidas. Às vezes, o que precisamos é isso, é contemplar a realidade que envolve as nossas vidas. E se vivermos em pecado, Deus entrará com providência para que tenhamos um momento constrangedor, para que a partir de então possamos daí retomar as nossas vidas. Esta mulher, apanhada em ato de adultério, ela foi levada à presença de Jesus, como já falamos. Mas no momento em que ela foi levada à presença de Jesus, ela estava tendo, a partir de então, a maior oportunidade da sua vida, pois ela estava agora, a partir de então, diante daquele que tinha e possui todo o poder para tratar a vida de cada um de nós da forma menos desgastante e da maneira mais eficiente possível. Então, o primeiro momento vivido por esta mulher foi esse, a queda e a vergonha. E o segundo momento vivido por esta mulher é o julgamento. E o que nós observamos aqui nesse texto é que os acusadores, eles são oportunistas.
aquele que tem prazer de acusar, muitas vezes procede assim por ser uma pessoa oportunista. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso porque estas pessoas que levaram esta mulher até a presença de Jesus, estas pessoas não estavam preocupadas com a vida daquela mulher. Aqueles acusadores não estavam preocupados com a nação de Israel. Ah, vamos purificar Israel destas coisas. Estes acusadores, eles também não estavam preocupados em cumprir a lei de Moisés. Ah, a lei de Moisés deve ser cumprida, devemos zelar pela lei de Moisés. Não era nada disso. Aqueles acusadores estavam, na verdade, praticando um ato de oportunismo. O que eles queriam, na verdade, era um motivo para que pudessem condenar a Jesus. Eles já foram logo dizendo que a sentença era a morte. Mas eles queriam saber qual era a opinião de Jesus. Eles disseram: olha, mestre, esta mulher, ela foi apanhada no ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Na verdade, na lei, Moisés havia mandado que as tais fossem mortas. Mas os judeus, eles acreditavam que a tradição oral que devia ser apedrejada vinha também de Moisés. Não estava na Bíblia, no Antigo Testamento, o apedrejamento da mulher adúltera. Mas, por tradição, eles acreditavam que a morte deveria ser por apedrejamento. Por que eles acreditavam assim? Porque, segundo eles, Moisés havia dito isso. E a tradição oral dessa instrução de Moisés permaneceu por gerações e gerações, até que foi incluída no Talmud. E por isso, então, estes homens estão dizendo que Moisés mandou que as tais fossem apedrejadas. Porque os judeus aqui, eles fizeram uma união do Pentateuco com o Talmud, para que chegassem, então, a esta conclusão. Então, eles estavam com pedras nas mãos, mas a Bíblia não havia mandado nenhum deles apedrejar uma mulher que cometesse adultério. Então, não havia legalidade para este apedrejamento. E eles ali estavam fazendo isso, como já disse, não por uma questão de zelo, não por uma questão de santidade. Eles estavam fazendo aquilo para ter de que acusar a Jesus. Como assim? Ter que acusar Jesus. Observe, naqueles dias, Israel estava sob o domínio romano. Não era uma colônia romana. Não era tanto, porque uma colônia romana já era um privilégio. Na verdade, Israel era só do domínio romano. Fazia parte de uma província do Império Romano. E os judeus, eles não podiam aplicar a pena capital. Os judeus, eles não podiam aplicar a pena de morte para pessoa alguma. Isso era de responsabilidade do Império Romano. Havia sim descontrole social, quando pessoas apedrejavam outras, como aconteceu com Estevão. Entretanto, poderia ser que alguém respondesse diante do império por um ato assim. Quem liderou este ato? Teria que prestar satisfação para com as autoridades romanas. E ali, eles queriam um motivo para acusar Jesus. Se Jesus falasse assim: se na lei Moisés mandou apedrejar, então que ela seja apedrejada. Se Jesus assim procedesse,
além de estar contrariando o seu próprio ensino, além de Jesus estar indo contra aquilo que ele pregava, ele também estaria comprando uma desavença com as autoridades romanas. E lembremos, Jesus estava em Jerusalém. Jesus estava no templo de Jerusalém. E ali ele seria presa fácil para as autoridades romanas. Se Jesus fala assim, pode cumprir a lei de Moisés, Jesus estaria nas mãos das autoridades romanas, na condição de um criminoso. Se Jesus falasse assim, não apedrejem esta mulher, ele estaria na condição de alguém desobediente à lei de Deus, pois até ali se predominava este conceito. E aquele que desobedecesse à lei de Israel estaria sujeito a sofrer os rigores da lei. Segundo os estudiosos, se Jesus falasse, não matem esta mulher, havia justificativas para que houvesse assim um descontrole social e as pessoas, em obediência à lei de Moisés, matassem Jesus juntamente com aquela mulher. Então os acusadores, eles são oportunistas. O objetivo deles é a oportunidade de prejudicar alguém. Os acusadores, eles tanto acusavam a mulher, tanto apontavam o dedo para ela, como também desejavam envergonhar, destruir a pessoa de Jesus. É interessante isso, meus amados irmãos, porque os acusadores e pessoas que julgam assim as outras, parece que são portadores de um sentimento diabólico. Talvez você já tenha visto, até mesmo no seio da igreja. No seio da igreja há pessoas que assim têm uma sede de punição, têm uma sede de condenação, têm assim uma sede de ver pessoas sendo punidas, de ver pessoas sendo envergonhadas, tem assim uma sede de ver pessoas sendo expostas, sendo ridicularizadas. Isto é um sentimento diabólico, porque diabo é isso, alguém que acusa, e até parece que não ama, porque nós devemos amar. Pode não ser fácil amar, mas nós devemos amar. Somos ensinados a amar. Deus requer de nós o amor, que tenhamos amor para com as pessoas. E tendo amor no coração, não se alegramos com aquele que cai, não se alegramos por alguém que cai. Na verdade, nós devemos ter o sentimento de Jesus. E qual é o sentimento de Jesus? Nós veremos logo mais, na terceira observação que nós fazemos neste texto. Porque, na verdade, nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Nós, olhando para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, nós temos ali uma informação de que a nossa imagem, na semelhança de Cristo, ainda não é perfeita. É como a imagem de um espelho feito de metal polido, não é uma imagem perfeita, mas que de glória em glória nós seremos aperfeiçoados, até que tenhamos então a semelhança máxima com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, amados, quando falamos de julgamento, é importante dizer que o julgamento não é pecado. Não é pecado julgar. Vocês sabiam disso? Pecado é o julgamento errado. Pecado é o julgamento hipócrita. Jesus falou que devemos julgar. Paulo também falou que nós devemos julgar. Porém, Jesus falou que não devemos julgar injustamente,
de maneira hipócrita. E qual é o julgamento hipócrita? O julgamento hipócrita é aquele em que reparamos no algueiro ou no cisco que há no olho do irmão e não reparamos na trava que há em nosso olho. Este é o julgamento hipócrita. E este julgamento é censurado por Jesus. E Jesus está dizendo, se você é do tipo que tem uma trava no olho e fica julgando quem tem um cisco, não julga não, porque a sua situação vai piorar. Porque você tem uma trava no olho e você fica julgando quem tem um cisco, pois se você está julgando alguém que tem um cisco, se você, na medida que está julgando, também julgarão a você. Na mesma proporção. Aí imagina. Uma pessoa com uma trava no olho fica julgando quem tem um cisco. Então, na mesma proporção, essa pessoa receberá julgamento. Que tamanho vai ficar essa trava? Porque o julgamento será proporcional. Então, esse tipo de julgamento é censurado plenamente por Jesus. Mas o julgamento correto é recomendado por Jesus. Mas falando aqui de julgamento equivocado, sabe? Julgamento de quando não há, digamos assim, todos os elementos. Olha, Jesus falou que o julgamento hipócrita não é correto. Por isso que ele disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ali eles estavam prontos para praticar um julgamento hipócrita. Mas bem, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ele também ceifará. E o juízo que fizermos sobre os outros, também será feito sobre nós. A não ser que primeiro tiremos a trava do nosso olho. Se tirarmos a trava do olho, então o julgamento não será mais hipócrita. Entretanto, aqui havia um julgamento hipócrita. Primeiro, eles não estavam ali preocupados em zelar a lei de Moisés. Eles não estavam ali preocupados em manter a pureza da nação. Eles estavam ali, na verdade, interessados em colocar Jesus em uma situação difícil. Então era um julgamento hipócrita, sem nenhuma base legal para que fosse realizado. Então os acusadores, oportunistas, tomados por sentimentos diabólicos, cairão na cova que cavaram para o seu irmão. O terceiro e último momento, vivido por esta mulher que cometeu adultério, é a absolvição. Podemos listar aqui 3 procedimentos. Primeiro, Jesus, ele não transgrediu a lei dos romanos. Jesus, ele não transgrediu a lei de Moisés, ao mesmo tempo em que esta mulher foi absolvida pela graça. Eu disse anteriormente que aqueles que levaram aquela mulher até a presença de Jesus tinham a certeza que não havia uma terceira opção. Se Jesus tomasse decisão X, desobedeceria a lei dos romanos. Se Jesus tomasse a decisão Y, desobedeceria a lei de Moisés. E aqueles que planejaram esta armadilha para Jesus não consideraram uma terceira saída, uma terceira sentença, e ali estavam eles, para que Jesus caísse em uma das duas malhas, e assim Jesus fosse prejudicado naquele momento, mas ainda não havia chegado o momento para Jesus padecer a condenação. Então não seria aquela hora que Jesus cairia nas mãos das autoridades romanas e judaicas.
Então Jesus resolveu a situação. E na maneira que ele resolveu, ele não desobedeceu à lei dos romanos, ele não desobedeceu à lei de Moisés, e ao mesmo tempo que não desobedeceu nenhuma das duas leis, ele fez uso da graça de Deus para com aquela mulher, e então ela foi absolvida. Diante de Jesus e diante daquela mulher, havia algumas barreiras. 3 podemos listar. Havia a barreira da lei de Deus, havia a barreira da lei dos homens, e havia também a consciência daquela mulher que havia cometido aquela tão terrível transgressão. Entretanto, Deus desfaz todas as barreiras. Bem, eu não falei ainda qual foi o veredito de Jesus. Jesus, ele disse: aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Nenhum atiraram pedras contra aquela mulher. Foram saindo todos, começando pelos mais velhos. E ficou diante de Jesus somente aquela mulher. E Jesus perguntou a ela: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles ficou. Ela disse: nenhum, Senhor. Ao que Jesus responde: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Aqueles acusadores e aqueles homens maliciosos que queriam colocar Jesus em uma armadilha, eles não contavam com esta terceira saída feita pelo Senhor Jesus. Eles pensaram: Jesus vai desobedecer a lei dos romanos, ou vai desobedecer às leis de Israel. Entretanto, Jesus não transgrediu nenhuma das leis e usou de muita graça para com aquela mulher, e ela foi absolvida da condenação a qual lhe esperavam. Então podemos dizer que a graça de Deus desfez todas as barreiras. Disse que diante daquela mulher havia a barreira da lei de Deus, havia a barreira da lei dos homens e havia a barreira da consciência. Jesus fez cair por terra todas as barreiras e aquela mulher recebeu o livramento. Pela graça, recebemos o que não merecemos. Aquela mulher, é importante deixar claro, que nas leis que regiam aquela nação, ela era merecedora da morte. Mas Jesus não deu o que ela merecia. Essa narrativa ilustra muito bem a graça de Deus. Pois a graça de Deus é nos conceder aquilo que não merecemos. Pois se fôssemos receber de Deus aquilo que merecemos, há muito que estaríamos na condenação. No sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, há um trecho que diz assim: a única coisa que impede que vocês estejam queimando no inferno é o bel prazer de Deus, porque é isto que de fato nós merecemos. Uma coisa interessante também, que a graça desfaz a força de quem acusa. Isso é visto até no contexto cristão. Quando alguém assim é muito agraciado, a acusação que se pesa contra aquela pessoa perde a força. Sabe por quê? Porque onde o pecado foi muito, mais e mais ainda foi a graça de Deus. Que é onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E assim, as acusações perdem as forças. E outra coisa, a graça de Deus desfaz o sentimento de comiseração. Sabe aquele sentimento de que a pessoa assim se corrói por dentro, de remorso, de vergonha,
de peso, mas a graça de Deus nos livra disso também, porque em Deus nós temos a paz que excede todo o entendimento. Como já vos disse, nós temos aqui nesta narrativa uma demonstração, uma dramática demonstração da graça de Deus. Que coisa maravilhosa. Esta mulher caiu, sofreu vergonha, sofreu ameaças, foi julgada, mas foi perdoada por Jesus. E Jesus perdoou sem transgredir nem a lei de Deus, nem a lei dos homens. Deus sabe trabalhar. Esta mulher estava diante de Jesus. Em ilustração, nós vemos aqui que somos favorecidos por Deus quando as nossas vidas, ela está diante de Jesus. Coloque sua vida diante de Jesus na noite deste dia. Se assim você fizer, você será favorecido por Ele, assim como Ele favoreceu esta mulher. E o que devo fazer? Se coloque diante de Jesus. E o que é se colocar diante de Jesus? Eu vou definir aqui se colocar diante de Jesus como um estado de espírito. Essa mulher nem suplicou: Jesus, resolva aí minha situação. Ela estava calada, mas Jesus se compadeceu. Ela estava diante dele. Se coloque diante de Jesus, que Ele vai se compadecer também da sua vida, porque Deus nos ama igualmente. Deus não faz distinção de pessoas. Ele te ama grandiosamente. E na noite deste dia Ele quer te abençoar. Na noite deste dia Ele quer te guardar. Te guardar dos acusadores. Te guardar da condenação. Te guardar de um futuro horrível. Ele quer lhe dar uma nova chance. É isso que Ele está propondo na noite deste dia. Por isso, não podemos mais viver com sentimento de culpa e vergonha. Você quer viver a vida toda com sentimento de culpa e de vergonha? Não faça isso. Sabe por quê? Porque Deus tem perdão para a sua vida. Deus tem restauração para a sua vida. Você não pode viver a vida toda se intimidando com o dedo daqueles que acusam. Não pode. Por que não? Porque Deus, Ele tem livramento para a sua vida. É a minha consciência. Maior do que a sua consciência é Deus. Se a tua consciência te acusa, maior do que a tua consciência é Deus. E se você pecou, você tem um advogado junto ao Pai, o qual intercede por você e lhe dá boas condições para se apresentar diante de Deus. Não há nada que impeça que você apresente a sua vida a Deus na noite deste dia. Olha, Deus restaura corações todos os dias. Sabia disso? Então, cuidado antes de apontar o dedo para alguém. Porque Deus restaura corações todos os dias. E aquela pessoa que você aponta, talvez teve o seu coração restaurado meia hora antes. E você fica apontando, dando uma de Satanás, dando uma de diabo. Porque existe aquela observação natural, mas existe aquela observação diabólica. É diferente. Como passa desapercebido que alguém pecou, que alguém errou? Não passa. Porque todos nós temos uma história. E a nossa história é conhecida também de terceiros.
E às vezes na história do crente tem percalços, tem quedas, tem pecados, tem escândalos. E às vezes nós sabemos disso. Entretanto, uma coisa é saber. Outra coisa é estar possuído de um sentimento diabólico que faz você apontar para alguém que caiu, mas que hoje está restaurado. E se você é alguém que possui, digamos assim, uma história de vida na qual inclui pecados, quedas, desvios, quero dizer para você que Deus pode restaurar a sua vida agora. E a partir de então, você não estará mais sujeito aos acusadores, a uma consciência pesada, a uma vergonha, porque Deus restaura todas as coisas. Para concluir, quero dizer, não condene a quem Deus já perdoou. Nunca condene a quem Deus já perdoou. E a segunda coisa e última que eu quero dizer para concluir é: não viva no pecado e nem com sentimento de culpa. Como dizia um hino, isto não é coisa de cristão, não é mesmo. Porque temos um Deus que nos sara, temos um Deus que nos cuida. Falamos assim, temos um Deus, mas Ele é o único. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é aquele que nos abençoa todos os